Boa noite a todos, meu nome é Daiane Dias e o seminário a ser apresentado a seguir foi proposto pela disciplina de História do Brasil 2, ofertada pela Faculdade de Ciências Humanas e Filosofia da Universidade Federal de Minas Gerais. O nosso grupo ficou responsável por falar pelas duas revoltas ocorridas na primeira metade do século XIX na província de Pernambuco, que são a Revolta dos Cabanos e a Revolta Praieira. Os membros do grupo são Alice Viegas, Matheus Ferreira, Diego Henrique, Luísa Novaes e Camila Cristina. Em primeiro lugar, falando sobre a Revolta Praieira, nós propomos essa imagem para vocês, que é da vista da cidade de Olinda em 1835, que é um momento imediatamente anterior ao início da Revolta Praieira. Falando um pouco sobre a província de Pernambuco, é interessante ressaltar que ela foi palco de diversos movimentos sociais e políticos em todo o século XIX. Nós podemos destacar a Revolução Pernambucana, de 1817, a Confederação do Equador, de 1824, e a Revolta Praieira, de 1848, que é também conhecida como a última revolta provincial do Segundo Reinado. Segundo Marcos de Carvalho, que foi um dos autores que nós escolhemos para abordar esse tema, a mestiçagem é um fator essencial para compreendermos a província de Pernambuco no século XIX. Segundo ele, essa província é, desde o início da colonização, propriamente escravista, ou seja, consolidada na escravidão. E com esse longo período de desenvolvimento dessa forma de trabalho, as relações sociais e de mestiçagem se tornaram muito dinâmicas, o que possibilitou uma participação de diversos sujeitos sociais na conjuntura política da época. Além disso, a província de Pernambuco passava por uma série de tensões econômicas e sociais nesse período, como é o caso da redução da produção do açúcar e o fato de que o comércio a retalho, aquele que é feito a varejo, estava concentrado, monopolizado pelas populações estrangeiras. Nesse sentido, segundo Marcos de Carvalho, toda essa situação foi agravada quando as classes mais populares se tornaram prensadas pelo desemprego, pelo latifúndio e pela escravidão, o que gerou um acúmulo ainda maior de tensões. No que diz respeito à conjuntura política, a província de Pernambuco não se excluiu das tensões políticas vividas por várias outras províncias entre o período regencial e o Segundo Reinado, que foram materializadas pela divisão entre o Partido Liberal e Conservador. No caso de Pernambuco, o Partido Praieiro se opôs aos conservadores, defendendo principalmente a nacionalização do comércio, ou seja, o fim do monopólio comercial nas mãos dos estrangeiros, a imposição de limites ao poder imperial, o fim do poder moderador e uma maior autonomia às províncias. Por outro lado, o Partido Conservador, dos também conhecidos como saquaremas, defendia a centralização política e, para isso, utilizava de um forte aparato policial, além de defender a unidade territorial do império. Além disso, cabe ressaltar que a família dos Cavalcante tinha um papel de protagonista política na província de Pernambuco desde o início do século XIX. Quando Araújo Lima assume a regência Una, em 1837, 2 membros dessa família são indicados para o Senado. Nesse contexto, o Partido Praieiro foi criado em 1842 e chamado de Partido Nacional de Pernambuco. O nome praieiro pode estar ligado ao fato de que os comensais do trono, ligados a Aureliano, um dos principais líderes da revolta, eles costumavam se reunir na Praia Grande em Niterói, e essa seria a razão do apelido praieiro. Além disso, o partido atuou na criação do Diário Novo, que foi um periódico sediado na Rua da Praia, que fazia publicações constantes
que criticavam o monopólio e a centralização política da província que estava na mão dos Cavalcanti. Surge nesse momento a ideia do nativismo, que foi um movimento organizado pelos praieiros que defendia a participação nacional no comércio e na política e o fim do monopólio dos estrangeiros. E com isso, parte da população realizou vários ataques contra os comércios dos estrangeiros entre 1845 e 1848. Em 1848, os conservadores retomam o poder e iniciam uma política de vingança, por assim dizer, aos praieiros, com políticas desenvolvidas pelo partido que estava anteriormente no poder. Então, com a desmobilização do partido, com a demissão de vários funcionários e com o armamento dos conservadores. O estopim da revolta armada se deu quando Manuel Pereira de Moraes reagiu à tentativa de tropas dos conservadores de desarmá-lo, e ele reage a esse ataque com a mobilização de sua clientela armada. E a partir de então, ocorre uma generalização do conflito armado em Pernambuco e em Recife, que é o que nós vamos entender um pouquinho melhor a partir de agora. O Marcos Carvalho e o Bruno Câmara, eles vão explicar que a Revolução Praieira, ela foi uma revolução liberal e popular, armada de caráter regional, local, ocorrida em Pernambuco, contra o Partido Conservador, e ela teve seu início em 7 de novembro de 1848 e teve seu fim em 2 de fevereiro de 1849. Entretanto, se a gente for considerar todo o processo da rebelião, a historiadora Isabel Andrade ela vai explicar que ela teve seu início com a criação do Partido Praieiro em 1842 e teve seu fim em 1850. Alguns autores, como o Caio Prado Júnior, eles defendem que a Revolução foi unicamente liberal. Ele até fala que ela foi uma revolução burguesa que não deu certo, fracassada. Entretanto, o Carvalho ele vai discordar desse ponto e ele acrescenta que ela foi também uma revolução popular, porque teve uma expressiva participação popular em todo o processo. Então ele fala que ela teve diversas faces. Uma face liberal, com a disputa do poder pelas elites locais, e uma face popular. Então, quem participou dessa revolução? Grupos populares, pobres, trabalhadores urbanos, livres, desempregados, foram manifestar contra o governo, deputados também, pessoas filiadas ao Partido Praieiro, pessoas também do campo, mobilizadas pelos conflitos com os proprietários rurais, os proprietários de terra, e até mesmo alguns índios que, liderados pelo capitão Pedro Ivo, eles foram manifestar, e eles inclusive falam que algumas pessoas consideram que o capitão Pedro Ivo foi um mito da Revolução, porque ele conseguiu iludir as tropas do governo. O general Borges da Fonseca também foi uma liderança muito importante em todo o processo, porque ele conseguiu formar um exército e atrair muitas pessoas, principalmente das cidades. Mas quais foram as principais motivações populares para o movimento? A crise econômica ocasionada após a independência, causada a partir da expansão urbana e do comércio, foi responsável pela restrição do mercado de trabalho. Então, muitos trabalhadores populares ficaram sem seus empregos, e além disso também a carência do abastecimento de gêneros alimentícios também prejudicou muito essa população menos privilegiada. Então, eles foram se aproximando cada vez mais das ideias do Partido Praieiro, que também eram muito, e todos esses problemas também eram muito divulgados
pela imprensa, né, pelo Diário Novo. Então, a população inteira ficava sabendo de todos esses problemas e isso contribuía para que cada vez mais eles se filiassem e se identificassem com a causa. Para contornar essas situações, o deputado Nunes Machado, que foi também uma liderança muito importante no movimento, ele propôs a nacionalização do comércio a retalho, a fim de aumentar o número de empregos para a população livre e pobre, o que também acabou reforçando ainda mais o antilusitanismo, que naquela época já era muito grande e continuou ganhando força. Houve então a tentativa no parlamento e em algumas assembleias de propor criar impostos e outras medidas também que limitavam a entrada de estrangeiros no Brasil, no comércio, mas praticamente todas essas políticas de nacionalização, né, de inclusão do trabalhador nacional, foram barradas, não foram para frente, pela questão maior da imigração e também pela manutenção dos capitais estrangeiros, que naquela época era um dos maiores interesses. A nacionalização ela só foi ocorrer depois, de uma forma muito lenta, tanto pelo lado português quanto pelos estrangeiros, que buscavam garantir os seus privilégios. O ataque de 2 de fevereiro de 1849, ele foi dado sem sucesso pelo grupo praieiro, a fim de derrubar o presidente e de tomar a província. Como resultado, houve mortes de ambos os lados e o partido praieiro teve seu principal líder morto, que foi o Nunes Machado. Os revoltosos eles foram contidos pelas tropas do governo provincial, que mesmo sendo um ataque surpresa, eles conseguiram mobilizar a Guarda Nacional, os marinheiros imperiais também e outros aliados para conseguir conter a rebelião. Esse ataque colocou o fim no Partido Praieiro e também marcou a derrota definitiva dos praeiros. Antes da invasão de Recife, em 1º de janeiro de 1849, foi publicado um manifesto pelo Borges da Fonseca, chamado Manifesto ao Mundo, que ele já fazia muitas reivindicações, mesmo antes do ataque. Esse manifesto, ele exigia, entre outras coisas, né, o voto livre e universal, o trabalho como garantia de vida do cidadão brasileiro, a nacionalização do comércio a retalho, liberdade de imprensa, a extinção do poder moderador, o equilíbrio dos 3 poderes, entre outras coisas também. E também é interessante colocar que o início da Revolução, ali em novembro de 1848, foi chamada por ele como a Revolução de Novembro, e ficou conhecido por esse nome. Só que essas reivindicações elas já tinham sido colocadas antes mesmo do manifesto pelos trabalhadores urbanos nas ruas. E todas essas manifestações de rua e a adesão dos trabalhadores urbanos à praieira foi chamado por historiadores posteriormente, como por exemplo o Caio Prado Júnior e o Amaro Quintas, de sentido social da Revolução, justamente por ter tido essa adesão popular e por ter tido esse alcance popular também que ela teve. E finalizando a minha participação, a historiadora Isabel Andrade, ela estuda as interpretações do historiador Joaquim Nabuco, que ele fez no inicinho da República, sobre a Revolução Praieira. Quem foi Joaquim Nabuco? Ele foi um apoiador da monarquia quando ela caiu e, como apoiador do Império, ele criticou muito a Revolução por acreditar que ela foi um movimento desagregador que instaurou a desordem ali no país, sem leis e sem princípios. O Nabuco, ele defendia
que o movimento teve influências do socialismo. Ele fala de um fermento social que ocorreu ali durante a rebelião, justamente por conta de todas as reivindicações que o Borges da Fonseca colocou no manifesto, por exemplo, o voto universal, livre e tudo mais. Só que a Isabel Andrade, ela vai falar que não houve uma presença socialista ali em Pernambuco. Ela até cita que um grupo de engenheiros, eles sim seguiam essas ideias e concordavam com muitas coisas do socialismo, só que eles eram filiados ao Partido Conservador e não ao Partido Praieiro. E por fim, a gente colocou aqui uma pequena citação publicada no Diário Novo, e eu vou ler aqui para vocês. Qualquer que seja a redação do Diário do Povo, qualquer que seja a nossa posição, qualquer que seja, enfim, a nossa sorte, nunca seremos Saquarema ou Corcunda, nunca, nunca, porque estamos intimamente convencidos de que dessa política do regresso nos tem vindo a fome, a guerra, a peste, a miséria, a morte e, finalmente, a desgraça de todo o Brasil. E essa publicação ela só teve 3 edições nos dias 2, 3 e 4 de janeiro. E a gente também colocou aqui alguns trechos de jornais que foram publicados naquela época. Boa noite, gente. Para finalizar a nossa apresentação, eu vou falar um pouquinho da participação popular na Revolução Praieira. E aí, para falar um pouquinho sobre isso, eu vou me pautar nas obras de 2 historiadores que são muito renomados. O trabalho deles é tido como referência sobre a Revolução Praieira na historiografia, que é a Isabel Andrade Marxson e o Marcos Joaquim Maciel de Carvalho. A Isabel, ela faz sua tese de doutorado pautada na Revolução Praieira. A obra dela se chama O Império do Progresso, a Revolução Praieira em Pernambuco, e ela tem ali como objetivo, traçar um novo olhar sobre a Revolução. E para isso ela faz uma análise das historiografias já existentes acerca da Revolução Praieira, sobretudo a historiografia escrita por Joaquim Nabuco, que foi também historiador e que foi contemporâneo da Revolução, porque o pai dele foi responsável por deter e combater os revoltosos, E, então, retomando um pouquinho, a Revolução Praieira, ela foi uma revolta, foi a última revolta de um período marcado por uma série de rebeliões que foi a face da instabilidade política do período regencial, frente a uma fraca figura política centrada no imperador. A gente está falando aqui de um período em que o Brasil teve vários regentes, porque Dom Pedro ainda não tinha atingido a maioridade para estar apto, para governar. Então, essa instabilidade coloca a monarquia e a integralidade do território brasileiro em xeque, estremece essas relações. Então, o rompimento com Portugal e a ausência de uma figura monarca centralizada, uma figura monarca forte, vai fazer surgir questionamentos quanto à continuidade, à funcionalidade, à legitimidade, da monarquia. E, por sua vez, vão surgir movimentos de caráter republicano, como foi a Revolução Praieira. Então, para Isabel, ela diz que a Revolução Praieira ela foi o episódio brasileiro no ciclo revolucionário europeu de 1848, porque em 1848 a Europa vai estar passando por uma série de revoluções que foram motivadas, por ideais socialistas. Então, a historiografia, existente, ela retrata tal revolta como possuidora de um caráter essencialmente popular, porque ela tem reivindicações progressistas, A gente está falando aqui de um movimento progressista frente a um governo conservador. Então, os revoltosos vão exigir o voto livre universal, a liberdade de imprensa, a nacionalização da economia, a descentralização fundiária,
a descentralização do poder, da monarquia. E isso tudo vai estar escrito no Manifesto ao Mundo, que foi o manifesto escrito pelos revoltosos. Então, né, pensando nesse caráter popular, Joaquim Nabuco, que molda essa historiografia, depois dele todos os historiadores, né, a maior parte, vão vir falando sobre esse caráter popular, ele fala que a Revolução Praieira foi uma guerra do povo contra abusos de grupos privilegiados remanescentes do antigo regime, que ainda estava vigente em Pernambuco e ainda estava vigente no Império em geral. Ainda tinha resquícios desse antigo regime, enquanto o Brasil ainda era dependente de Portugal, né? Então, Joaquim vai falar que os portugueses, eles monopolizavam o comércio das cidades e os senhores de engenho monopolizavam a terra no interior, afirmando que existia uma feudalidade territorial. E isso gera muita insatisfação para os revoltosos. Isabel, né, por sua vez, vai apontar que a homogeneidade das fontes acerca dessa historiografia da Revolução, né, vai mostrar-se como empecilho, porque essas fontes elas foram submetidas a um mesmo enfoque metodológico, em que vai ser recolhidas informações que foram fragmentadas para reconstituir o tema de qualquer forma. Então, essas fontes, né, elas vão se tornar irredutíveis, vão se tornar fontes que não foram de fato questionadas. E a partir dessa perspectiva, Isabel aponta que tais fragmentos eles foram usados de maneira estratégica, porque uma hora para traçar a revolução, uma revolução de burguesa, de cunho burguês, e outra para traçar uma revolução de popular de cunho socialista, tal qual aconteceu na Europa. E ela vai falar que não, que a revolução não teve o caráter essencialmente popular, mas ela teve um caráter frentista. O que é um caráter frentista? Houve a convergência do interesse de diferentes grupos políticos sociais que abraçaram a causa dos liberais, né? Então, nesse sentido, e agora eu parto para o historiador Marcos Joaquim Maciel de Carvalho, porque ele afirma que a insurreição praieira tratou-se de um movimento político-social que, né, diante do desamparo da população pernambucana, Pernambuco estava passando por uma crise muito severa, a população estava desamparada, negligenciada, então ela abraça e acolhe as reivindicações dos liberais diante de um processo de independência lá em 1822, que não mostrou para essa população, né, para essa camada popular, uma contrapartida, uma saída econômica. Então, né, ele fala que o reflexo dessa participação popular é a Associação dos Artistas Mecânicos, que foi um grupo capaz de mobilizar a massa urbana de Pernambuco em prol da nacionalização do comércio pernambucano de retalho. O comércio pernambucano de retalho era o ramo que mais empregava a camada popular pernambucana. E a gente está falando de um período em que a mão de obra assalariada era a preferência, né, eram os imigrantes europeus, que eram sobrepostos frente, né, à massa urbana pernambucana. E então, Marcos Joaquim vai falar que essa associação ela mostra a presença das manifestações populares, que houve a participação popular e que ela foi abrasileirada, mestiça e que herdou tradições associativas europeias e que eles acreditavam na necessidade de defender o trabalhador brasileiro. Então, né, por fim, e ainda sob a perspectiva de Carvalho, essa participação popular da Revolução Praieira escancara, denuncia o caráter incompleto da independência, que desamparou, que negligenciou o trabalhador assalariado pernambucano e brasileiro no geral, sem dar o mínimo para ele, sem proporcionar mudanças efetivas para o povo. Bom, pessoal, Guerra dos Cabanos, ou Revolta dos Cabanos, ou como ficou conhecido, Cabanada, foi uma revolta popular ocorrida entre 1832 e 1835 em, sobretudo, Pernambuco e Alagoas.
Essa revolta ela teve como líder Vicente Ferreira de Paula e o seu principal objetivo era restaurar Dom Pedro I ao trono, que abdicou em 1831. Essa revolta ela conseguiu ser, ao mesmo tempo, popular e anti-escravagista. Ela conseguiu reunir desde brancos, pessoas brancas, até índios e escravos foragidos. Uma coisa muito importante sobre a cabanada é esse slide que está aparecendo aí agora. A diferença entre cabanagem e cabanada. Nós estamos falando sobre cabanada, Guerra dos Cabanos. Elas são movimentos diferentes que ocorrem em épocas diferentes. A cabanagem ela ocorre no Pará, quer dizer, e entre 1835 e 1840. A cabanada já é em outro lugar e em outra época. E, inclusive, os grupos sociais que disputam são outros. Eu trouxe essa frase do Manuel Corrêa de Andrade, que escreveu o livro Guerra dos Cabanos, que é a base que eu uso para poder fazer essa apresentação. Ele escreve esse livro em 1965 e ele diz o seguinte: as famosas revoluções do período regencial que formam as verdadeiras afirmações da nacionalidade brasileira, manifestadas, é verdade, quase sempre de forma caótica. Essa frase ela é interessante no período que a gente está estudando, que é essa formação da nação, nacionalidade, formação do Estado Nacional, que ele mostra como que para ele as revoltas são uma confirmação da nacionalidade brasileira, que já existia no período das revoltas. Para ele, quando os cabanos estavam se revoltando, eles estavam confirmando que eram brasileiros. A nacionalidade já estava formada aí, e as revoltas são uma consequência de uma nacionalidade já formada. O contexto. Várias elites políticas se organizam em diferentes correntes de opinião, em diferentes partidos. Que a gente pode dizer como tem conservadores, absolutistas, tem liberais, tem republicanos, são vários partidos. E existia uma crise econômica durante o período de Dom Pedro I e posterior a ele, no início da regência. As causas da guerra elas podem ser divididas basicamente em três, que são essas três causas que estão aparecendo no slide. As ideias liberais, a repressão ao liberalismo, inclusive a repressão por Dom Pedro I, feito por ele, e as consequências da abdicação. No primeiro, as ideias liberais, é provável que um homem chamado Arruda Câmara tenha introduzido primeiro em Pernambuco as ideias liberais. No Aerópago de Itambé, fundado em 1801, ele ensinava Rousseau, Montesquieu e Voltaire. Inclusive, ele com seus alunos discutiam alguns assuntos que podiam ser para nós anacrônicos, que seriam, por exemplo, como aumentar o nível intelectual e cultural das pessoas de cor, que era uma coisa que quase não se falava, era um pensamento quase revolucionário da parte deles. E outro local cultural e outro lugar de propagação das ideias liberais era o Seminário de Olinda, organizado pelo bispo Azeredo Coutinho. Mesmo quando Arruda Câmara morreu, os seus seguidores continuaram divulgando as ideias liberais. E essas ideias elas se divulgaram mais entre comerciantes, sacerdotes e militares. Essas ideias não se divulgam bem entre donos de terras, grandes latifundiários, porque eles entendiam que era muito melhor manter a ordem atual da sociedade e manter os seus privilégios. Era muito melhor fazer isso do que arriscar um republicanismo e uma abertura econômica liberal. Em segundo ponto, temos a repressão ao liberalismo, feita inclusive por Dom Pedro I. Depois que a Confederação do Equador foi derrotada, Dom Pedro I ele colocou em Pernambuco um governador geral, que fosse de sua confiança e fosse contrário às ideias republicanas. E ele colocou esse governador em 1824. Mas em 1826, os liberais eles já estavam disputando reclamando contra esse governador, e eles começaram a protestar contra os abusos na província. E essa crítica liberal ela entra numa conjuntura maior das críticas ao império naquele período. Mas é interessante observar que, no caso de Pernambuco, e sobretudo em Recife,
os comerciantes portugueses, autoridades absolutistas, começaram a tentar colocar a população contra os liberais. Comerciantes portugueses, porque eles eram portugueses, então eles tinham, como é que eu posso dizer, uma conexão muito maior com o Império, né? E autoridades absolutistas. Essas autoridades absolutistas vão se colocar muito contra os liberais ao longo da revolta. Porque a maioria das pessoas que tinham um cargo na administração pública eram absolutistas, estavam ligados indiretamente ao poder imperial. E para eles era muito melhor manter essa centralização imperial do que, como os comerciantes, arriscar um republicanismo, uma abertura econômica liberal. E o terceiro ponto é as consequências da abdicação. O Dom Pedro I ele abdica em 1831. Eu não estou lembrado agora se ele abdica em 15 de maio ou se é 15 de maio que chega a notícia em Pernambuco, em Recife. Mas quando a notícia chega, e ela demora um tempo para chegar, nem os grupos absolutistas, nem os grupos mais liberais tinham muita noção do que fazer. E a província estava toda escamoteada, tanto no interior, onde tinham salteadores e bandidos roubando por todos os lados, como na capital. E na capital nós tínhamos moedas de cobre falsa circulando, que impediam as trocas comerciais, atrapalhavam no comércio. Para defender o que tinha, um grupo de ricos de Recife e Olinda tentou unir os liberais exaltados, que seriam liberais radicais, com os republicanos. E essa união por parte desses grupos mais ricos, dessas pessoas mais ricas, tinha como objetivo apaziguar os ânimos da população e tentar demitir da administração pública esses oficiais absolutistas, essas autoridades absolutistas. E aí o que acontece? Nesse contexto, chega um novo comandante de armas na província, que seria como um chefe de polícia, um chefe máximo de polícia para a província, que foi o Francisco de Paula Vasconcelos. Quando ele chega e olha a situação nos quartéis, ele percebe que essa situação ela era dantesca, porque os inferiores eles recebiam, e as cadeias viviam cheias, né? Os inferiores na escala hierárquica dos quartéis, hierárquica militar. Os inferiores, eles ganhavam pouco, ganhavam atrasado e mais, ganhavam em moedas de cobre que podiam ser usadas para falsificar no comércio. Aí, os superiores, eles não faziam muita coisa para tentar acalmar ou conversar com esses inferiores, porque os superiores e os inferiores viviam numa rede de clientelismo. O Francisco de Paula Vasconcelos, ele tenta fazer reformas na tropa, reformas nos quartéis, mas os soldados mais baixos, os soldados inferiores, fizeram um motim sem chefe, que é como se fosse, não tem uma pauta definida, nem um líder. E eles saquearam a Recife em setembro de 1831. Os oficiais superiores se reuniram e conseguiram controlar esses inferiores e conseguiu controlar a revolta, e em outubro de 1830 chega um novo presidente na província. Esse era irmão do chefe da Confederação do Equador. A regência, ela pensou que se colocasse um governador geral que estivessem de acordo com algumas das ideias dos revoltosos liberais exaltados, ela pensou que poderia apaziguar os ânimos. Mas, mesmo que ela tentasse fazer isso, o governo já não tinha como controlar as revoltas. E uma coisa interessante é que mesmo que se o governo quisesse controlar essas revoltas, colocando as tropas, o exército nas ruas, ele não conseguiria, porque a maioria do exército era formado de soldados inferiores que tinham sido presos quando os superiores controlaram a revolta. E aí o que acontece? Em 15 de novembro, os liberais exaltados, eles tentam dar uma espécie de golpe e remover da administração pública
todos os que fossem absolutistas, que era 90%, era a grande maioria. Nesse 15 de novembro, eles tomam o forte de 5 Pontas em Recife e o governo tenta conversar com esses liberais. Mas o governo não consegue chegar no consenso e depois dessas discussões, o governo decide atacar. E depois de 3 dias de conflito, o governo ele consegue derrotar esses liberais exaltados que tinham se unido no forte. E aí é nesse climão do dia 18 de novembro de 1831, nesse climão de guerra civil, que eu termino a parte das causas e passo para o desenvolvimento, que é com o Matheus. Boa noite a todos. Então, dando continuidade ao que expôs meu colega Diego, eu vim trazer um pouco do desenvolvimento desses conflitos que ocorreram entre os cabanos e as autoridades governamentais, com um enfoque maior nos populares, nos conflitos populares, e trazendo um pouco das características desses conflitos, onde ocorreram, como ocorreram, quem eram aqueles que lutavam e um pouco de suas estratégias, e falando também até o momento de sua derrota e trazendo alguns personagens ou grupos de personagens importantes para falar sobre isso. Então, após todo o ocorrimento da abdicação de Dom Pedro I e da insatisfação dos liberais, da insatisfação do povo que clamava pela volta de Dom Pedro I e que temia o governo regencial, temia também a perda de sua fé, pois eram religiosos, tomaram e causaram conflitos nas principais cidades, só que esses conflitos que foram presenciados nas maiores cidades, eles foram facilmente combatidos e com bastante violência pelas forças autoritárias. Assim que esses pontos principais de combate foram vencidos, esses populares, essas pessoas, fizeram uma interiorização do movimento, ou seja, eles foram para o interior, foram para as matas, foram para lugares afastados, e assim foram juntando forças e foram juntando pessoas, armas, suprimentos, para que pudessem combater melhor e em alguns momentos tomar cidades, tomar fazendas e principalmente recrutar escravos e indígenas que encontravam nesses movimentos situação melhor do que a anterior que eles encontravam nos lugares onde estavam. E o fato deles terem interiorizado esse movimento fez com que as tropas, a autoridade, tivesse muito mais dificuldade para combater esses grupos, pois eles conheciam bem aquelas matas, eles conheciam bem aquelas regiões, e em muitos momentos eles conseguiam surpreender aqueles soldados, aquelas tropas que, mesmo tendo mais treinamento e, de certa forma, mais armamento também, sofreram com duras derrotas e perderam tanto suas armas como a vida de alguns companheiros. E falando também do conflito, a parte política que ocorria, um dos grandes motivos que fez com que ele perdurasse por mais tempo do que o previsto e mais tempo do que a autoridade desejava, e que custou muito mais do que ela desejava, foram as diversas divergências que ocorriam durante esses conflitos. Se viu uma troca grande dos líderes, tanto políticos quanto militares, e alguns deles foram acusados, inclusive, de serem simpatizantes do movimento. E então, por essa troca ocorrer com tanta frequência, era difícil manter uma linha de raciocínio, uma linha de combate, uma linha de ação contra esses revoltantes. E como os conflitos eles foram se prolongando, ambos os lados eles sofriam perdas. Então as autoridades elas buscavam a pacificação de um jeito ou de outro.
E, inclusive, o governo regencial, ele declarou anistia. Só que isso teve um sentimento totalmente contrário àqueles revoltosos, porque eles pensaram, poxa, agora é que eles estão enfraquecendo, agora é que eles estão querendo que nós sejamos perdoados, agora que nós vamos ir mais para cima ainda. E é claro que, vendo esse movimento que não tinha dado certo, as forças autoridades também engrossaram. Então, criaram grupos especializados para perseguição e o assassinato desses revoltosos e dificultavam de todas as maneiras que suprimentos chegassem para eles. Então, com esse aumento da pressão e com a morte de grande parte dessa população revoltosa, muitos desertaram e alguns se mantiveram, com destaque especial os escravos, que mesmo numa situação de perseguição, numa situação de conflito, numa situação complicadíssima, eles preferiam continuar na revolta do que se voltar para aquela situação que eles passavam antigamente. Então, com essa vida, de certa forma, voltando ao normal, com o combate sendo vencido, as autoridades procuraram reentregar aqueles revoltosos que foram capturados e foram anistiados na vida social. Então, eles trouxeram mantimentos para essas pessoas, trouxeram padres, freis, mostrando que a religiosidade não tinha se perdido, que a nação continuaria católica, e fazendo isso, fez com que muitas pessoas saíssem desse movimento. E agora falando também de um personagem importantíssimo desse conflito e o líder dessa revolução, por muito tempo, ele não foi um desses nem anistiado e nem foi um desses morto. Mas ele conseguiu fugir desse conflito e se refugiou, junto com outros escravos, junto com outras pessoas que continuaram com ele. E esse homem é Vicente Ferreira de Paula, que era um homem misterioso, de origem incerta, e era acusado pela autoridade de ladrão de escravos, sendo que ele era apenas um recrutador de escravos. Os escravos escolhiam lutar do lado dele para fugir das condições anteriores. E é interessante a maneira como ele se via diante daquela população, pois ele assinava documentos oficiais dos revoltosos como general ou comandante de todos os matos. E é notável uma vontade da restauração do Império, como ele também assinava esses documentos como comandante-geral do Imperial Exército de Sua Majestade Dom Pedro I. Então, há de se pensar que era um exército grandioso, mas alguns afirmavam que esse exército não passava de 600 homens. Então, ele contava com a ajuda de índios Jacuípe e de escravos papamés, que eram conhecedores daquelas matas e conhecedores de certas artes de guerra que ajudavam naqueles combates. E, sofrendo essas derrotas, com o movimento já tendo se acabado, ele continuou ativo, continuou recrutando escravos sempre que podia e participou em muitos momentos de políticas, participou de contendas e, chegando até o final, antes de ter sido preso, após sofrer uma traição do novo governador, ele inclusive é cooptado tanto pelo Partido Liberal quanto pelo Partido Conservador na revolta praieira, que as minhas colegas irão falar daqui para frente. Então, é um personagem muito curioso e é um personagem que realmente, por alguns anos, foi realmente o governador de todas as matas. Nós trouxemos aqui algumas representações do território do Brasil e um mapa a título de curiosidade, para que a gente se localize diante de tudo que foi explicado. Então, nessa primeira representação de 1534, a gente pode ver que Alagoas ainda não existia. Então, nós temos aqui a representação dessa faixa territorial, né, que seria Pernambuco. Já em 1832, além de toda a modificação que a gente pode, dessa grande modificação no território brasileiro que a gente pode observar, a gente vê aqui a Baixa de Pernambuco já representado Alagoas. Lembrando que Alagoas se tornou uma capitania independente de Pernambuco em 1817. Nesse próximo slide,
em que a gente traz esse mapa, embora ele seja de 1828, ele não traz a representação de Alagoas. Mas ainda assim a gente achou interessante trazê-lo, porque conseguimos identificar algumas das regiões mais importantes em que ocorreram os conflitos, né? Como foi dito, ocorreu entre Alagoas e Pernambuco, né? Entre o litoral e o sertão, o que explica também a questão da geografia, né? Das matas, do difícil acesso para a captura desses rebeldes e também a questão da facilitação, né? De esconderijo e outras questões que foram aqui explicadas. Então, a gente pode localizar que nós marcamos de vermelho a região de Panelas, também outras regiões pernambucanas de Una, Santo Antão, Limeira e Água Preta, e também identificamos algumas regiões alagoanas, que estão em azul, como por exemplo Barra Grande, Jacuípe, Palmeiras e Porto Calvo. Também a título de curiosidade, nós trouxemos essas notícias de jornais, sendo a primeira notícia de 1832, a segunda também e a terceira de 1833, todas elas do Jornal de Pernambuco. Nós conseguimos colher essas fontes no site da Hemeroteca da Biblioteca Nacional, né, onde encontra-se uma base de dados com diversos jornais do período em forma digitalizada. Então, basta digitar lá o termo que você pretende pesquisar e a plataforma ela traz aí em grifos verdes, né, os jornais em que foram localizados. Daí a gente não vai entrar no teor dessas notícias, mas basicamente elas tratam sobre o número de cabanos, onde eles estavam, para onde o movimento estava se dirigindo, críticas também, elogios, né, à atuação da Guarda Nacional, enfim. A gente tem toda essa situação que vinha sendo noticiada, né, para a população no momento da ocorrência dos fatos da Guerra dos Cabanos, né? Isso é interessante a gente observar como que essas notícias eram propagadas e divulgadas nos próprios jornais, né, diante do que vinha acontecendo. Sobre as consequências, nós destacamos algumas questões. Os rebeldes, que, por exemplo, se tornaram grupos errantes pelo sertão, então, tanto aqueles que permaneceram no movimento estavam, né, como fugitivos, quanto aqueles desertores, que, de certa forma, também eram fugitivos. Daí, nós temos que essa situação de perseguição, ela trouxe também uma outra consequência, que seria a superlotação das prisões. E essa superlotação, além da questão espacial, né, da própria superlotação, ela também gerou uma série de transtornos, como também, por exemplo, a questão da demanda que essa população carcerária tinha por alimentos. E aí, os alimentos que eram destinados às tropas estavam sendo divididos com os presos, e isso, né, causou uma série de transtornos nessa organização. Daí a resistência ela foi considerada como um dos pilares da cabanada, assim como a persistência dos povos que participaram desse contexto. E a gente destaca o importante papel dos negros escravizados no movimento, como principal vertente da resistência e também contribuindo para a propagação dos ideais abolicionistas, o que a gente pode destacar também como a dinamicidade desse processo, tanto em relação à questão da resistência, como também em relação à mudança de objetivos, né? Porque a partir do momento que houve a perda da motivação principal, né, do movimento, nós tivemos que, por conta das demandas, dos ideais dessas massas que compunham o movimento, a gente teve essa possibilidade de mudança de objetivos. E aí a gente tem o legado, que embora a cabanada tenha deixado um rastro de destruição, a mesma apontou a coragem e a determinação e a não intimidação de seus integrantes, mesmo diante de todas as repressões. Então, embora o movimento ele tenha sido contido, né, ele possibilitou e favoreceu a circulação desses ideais, que já estavam circulando à época, mas ganharam mais força considerando o contexto desse movimento.